Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos começar aqui mais um Café com Sono e hoje com uma super convidada. Hoje a gente vai conversar sobre sono e questões climáticas. Bom dia, Cissa, tudo bem? Bom dia, que alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, começando mais um Café com Sono, mas com muita satisfação também estar aqui com você hoje, né? Essa hora da manhã, aquecendo os motores. Antes da gente começar, queria agradecer pela tua presença e pedir que você se apresente para quem ainda não te conhece por aqui, mas a Cissa é uma super médica, super pesquisadora. Vai, cortou um pouquinho, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então tá bom. Obrigada. Cissa é uma super É, médica, super pesquisadora e queria pedir que ela se apresentasse. Obrigada, Ila. Fazer parte aqui dessa live é uma satisfação. Nós temos um caminho, né, na medicina do sono, né, trilhado, e eu acho que a medicina do sono, com essas questões, tanto de formação, cada um com a sua formação, com o seu background, a gente estabelece conexões até ao longo da vida, né? Eu sou neuropediatra, sou médica do sono, e tenho trabalhado com questões relacionadas à parte da psiquiatria, tanto na infância, na adolescência e ao longo da vida, e olhando a infância como um marcador para o desenvolvimento desse sono ao longo da vida, em todas as faixas etárias. Então, eu me coloco, né, dessa forma em relação ao sono, a forma que eu vejo, e tanto na parte clínica quanto na parte da pesquisa também. Obrigada, Cissa. Você já viu que até o Costelinha, meu gato, apareceu aqui para participar, viu? Daqui a pouco você Depois, vai ver ele passando aqui, né? Porque excelente, excelente. o tema é muito interessante e acho que são poucas as discussões ainda sobre esse tema aqui no Brasil, não é mesmo, Cissa? Mas que É. requer bastante cuidado e profundidade para começar, acho que a entender um pouco mais do que esse tema se propõe. Queria te ouvir um pouquinho, Cissa, assim, o que está te fazendo ler, estudar um pouquinho sobre esse tema? O tema é sobre mudanças climáticas e o efeito das mudanças climáticas no sono das crianças e dos adolescentes, ele surgiu por uma busca pessoal. Eu divido as mudanças climáticas inicialmente em três aspectos: dos eventos em si que acontecem, né, que a gente observa o clima e como que a gente se estabelece nele, as repercussões na saúde como um todo, e aí vem a saúde do sono. Então, eu dividiria nesses aspectos. E acaba tendo esse aspecto também individual e coletivo, que acaba, quando a gente conversa sobre o clima, a gente começa a repensar as nossas próprias atitudes, e é muito bom estarmos pensando nos animais também, porque nós temos responsabilidade nesse planeta de cuidar da vulnerabilidade, e a gente inclui as crianças, os adolescentes que estão também expostos a muitos estímulos atualmente. Você também trabalha bastante com essa população, e também assim as vulnerabilidades diversas, inclusive dos animais. Então, nessa extensão das mudanças climáticas, nós temos a questão da alteração do clima em temperatura e em ondas de calor, e precipitações acontecendo dentro de uma dimensão onde a gente também altera a qualidade do ar, o, Uhum, do ozônio. E é interessante parar um pouquinho nesse aspecto climático, porque o efeito estufa em si foi algo que aconteceu na Terra para manter vamos dizer assim, a atmosfera quente, no sentido de que senão a gente teria a temperatura muito fria do planeta. Então, foi algo que aconteceu para manter a vida. A gente dependeu dessa condição da atmosfera de reter gás carbônico. Só que uhum, com a Revolução Industrial, nós começamos a emitir mais carbono e temos, assim, pelas nossas decisões, o uso do plástico, mudanças de hábitos,
o consumo em si, a forma que a gente consome nosso dia a dia, a gente acaba construindo uma sociedade que acaba emitindo mais gás carbônico e aumentando essa temperatura do clima, né? E, consequentemente, nas estatísticas, se a gente continuasse até 2100, aumentando gradativamente a temperatura, chegando até 4% com as emissões que estavam acontecendo, a gente ficaria com uma condição no planeta muito debilitada. A precipitação acaba levando a alterações nesse clima que aumentam tempestades e geram também, vamos dizer assim, em algumas condições de esse calor extremo, incêndios também em alguns lugares que acaba tendo vamos dizer assim, essa localização de precipitação, em alguns lugares desertificação com menos, vamos dizer, ocorrência de chuvas. Consequentemente, a própria do desmatamento, quando você desmata, você acaba emitindo gás carbônico, você acaba secando aquela área, porque quando chove, se você não tem, por exemplo, uma área verde, você não acumula para você conseguir ter, vamos dizer, quando fica quente, a precipitação, aí não chove. As próprias árvores, elas começam a emitir gás carbônico também, então a gente acaba tendo um efeito com desmatamento, um efeito adverso e aumentando mais esse gás carbônico. E as geleiras também, eu queria, não é só, aqui no Brasil a gente está realmente começando a falar sobre essa parte, mas, por exemplo, me chamou a atenção quando comecei a estudar a realidade do Paquistão, que eles estão perto do Tibete, que as geleiras com o clima, elas começam a ter maior fluxo de água e, consequentemente, eles desmataram muito a área, vamos dizer assim, terrestre perto dos rios. Então, eles não conseguem reter aquela água que cai. E aí acaba tendo as inundações e não absorve. Então, realmente, tem um aspecto da ação humana sobre essa questão climática e uma mudança de conceitos. Cícero, eu vou te pedir um segundo para libertar esse gato. Um segundo. Pronto. Quem aqui tem gato sabe que gatos têm vida própria, né? E vontade própria. Então, eles decidem onde eles estão, sabe? E ele tinha me prometido que ia ficar quietinho aqui, desculpa. Mas acho que Agora, isso tudo que você está explicando, para quem está chegando aqui, pode fazer as pessoas pensarem no seguinte: peraí, calma. Vocês não estavam aqui para falar sobre sono infantil? O que que a geleira do Paquistão, né? O que que as mudanças climáticas têm a ver com o sono e com o sono infantil e da adolescência? Como que você começou, dentro dos seus estudos e das suas leituras, né, a entender esse atravessamento, essa correlação, né? bom dia, Karine, também ela Bom apareceu. dia, Na Karen. verdade, o que aconteceu foi que, com essas mudanças climáticas, acaba que, como eu falei no início, o individual e o coletivo. Eu tive primeiro insight quando eu vi o que aconteceu em Petrópolis, que a gente teve desabamentos, e aí me preocupou porque foi uma área verde que eu acompanhei na infância. Então, a minha infância, ela se sentiu comprometida com a parte vamos, climática. Aí eu acabei tendo também o convite de fazer parte de um artigo falando sobre o impacto no sono dessas mudanças climáticas. Aí, dentro desses aspectos, vamos dizer, a gente vai olhando para o sono como um aspecto circadiano de regulação. Então, é lógico que se a gente aumenta o tempo, vamos dizer assim, aumenta a temperatura durante a noite e também durante o dia você desregula mais essa criança, dependendo de como as ondas de calor que vão acontecendo, e se ela fica também com mais tensão em relação ao que pode vir a acontecer nesses eventos climáticos, você acaba alterando esse sono e, consequentemente, você tem a síndrome do sono insuficiente. E, juntamente com todas as alterações do sono, e de patologias do sono, porque o sono em si, ele tem que ser protegido, principalmente na infância e na adolescência. Se a gente não tem uma proteção em relação a esse tempo,
sono e todas as dimensões do sono, essa criança ela vai ficar mais agitada, e aí dentro da sequência dos meus estudos, a gente acaba vendo que tem as populações que estão sendo estudadas, a gente já comprovou que com a temperatura corpórea atual, a gente já diminuiu em torno de média de 16 minutos do tempo de sono das crianças. Então, nós que trabalhamos com criança e adolescente, nós sabemos que quanto que são preciosos os ciclos de sono e o tempo de sono em si é reduzido. A gente tem um outro estudo que aumentar 30 minutos do sono dos adolescentes na Austrália melhorou a qualidade do desempenho acadêmico. Então, a gente está 50% negativo em relação à expectativa de manutenção desse sono saudável. E aí tem nesse caminho entre as alterações climáticas, os eventos extremos que possam acontecer afetando o sono, as alterações e sim as patologias envolvidas, né? Que é aumento de insegurança alimentar, aumento de insegurança da água, aumento de insetos. Então, a gente se esbarra também com as desigualdades. Aí é uma questão, assim, que dependendo da onde que a gente vai estar como pesquisador e como atuante médico, qual tipo de população que a gente está estudando, e a gente se preparando porque o sono das crianças em tempos de mudanças climáticas estará alterado. Nossa, assim, se eu te escutar, acho que foi abrindo vários balõezinhos aqui na minha cabeça, né? Porque, no fundo, a gente não está falando exclusivamente de uma variável mais objetiva, quantitativa, exclusivamente, né? Sobre a temperatura corporal. A gente não está falando só do campo emocional, da ansiedade, né? Não como se fosse só, né? Mas, na verdade, eu estou entendendo várias dimensões que se entrelaçam quando a gente pensa no impacto de todas essas mudanças climáticas reverberando na qualidade, na quantidade, na satisfação desse sono de um indivíduo que está num processo de desenvolvimento, né? Não que a ansiedade climática, não que essas mudanças todas não afetem o sono do adulto. Queria até te ouvir um pouquinho nesse sentido, mas pensando especificamente na população nossa aqui de atendimento, me preocupa pensar não só nos impactos da arquitetura do sono, da qualidade do sono, mas também de como que isso, do ponto de vista psicológico, vai se desdobrando ao longo do desenvolvimento deles, né? Exato. Dentro desse prisma do que vai acontecendo ao longo desses eventos que são extremos, que estão acontecendo, a gente vive isso, a gente fica preocupado. Quando que vai acontecer uma tempestade? E nessa tempestade, quantos minutos? E o que a gente vai fazer? Então, existe essa eco-ansiedade natural que está afetando também adultos, mas que promove também alterações na saúde mental das crianças. A questão do sono em si, das doenças do sono, as patologias do sono, elas acabam aumentando também outros transtornos. A parte também cardiovascular, problemas até neurológicos, pacientes que já têm transtorno do neurodesenvolvimento, eles, em situações extremas, por exemplo, há relatos e estudos já com a população de neurodesenvolvimento, tanto TDAH quanto transtorno do espectro autista, que não querem voltar para casa. Porque eles perguntam, por que eu vou voltar para aquela casa se ela tem enchente? E eles, porque eles têm as alterações sensoriais, e eles têm a dificuldade em si de regular e a rigidez cognitiva. Então, muitas vezes, no caso do TEA e no caso do TDAH, a gente teria a questão mesmo deles ficarem um pouco mais a ansiedade ou até padrões mais de mobilidade, agitação psicomotora, podendo até aumentar condições de acidentes. Mas vendo por essa questão da eco-ansiedade, a gente tem caminhos que ela vai sendo construída e desde o desconhecimento. De repente você não percebe que tem alteração climática. Aí vai da semiconsciência e de repente você se conscientiza. Aí pode ter mecanismos que estão sendo definidos de ação e um ajuste para determinada, vamos dizer assim, eu vou ter então uma atitude, e aí com essa atitude eu vou ficar mais próximo do que está acontecendo, ou você distancia
Mas esse distanciamento, ele leva uma condição de não suporte ao ponto que fica mais suscetível, eventualmente, para futuros eventos de ansiedade e depressão. O sono está modulando essas reações, porque o que que acontece? Quanto mais a consciência vem da alteração climática, e a gente coloca a sociedade, por isso que eu falo sempre, o indivíduo e a sociedade, em busca de soluções, a gente envolve as crianças para, não, ó, acontecendo, a gente fica numa postura de pré-desastre, pré-evento, vamos dizer, extremo, e o que a gente faz no evento extremo, já sabendo o que a gente vai, como a gente vai conduzir. Então, teve um evento extremo, então, a criança, como é que estão as crianças? Elas vão dormir aonde? Como é que... Então, vai ter o travesseiro, vai ter o colchão, a gente vai manter aquela dimensão. E também as questões de ambiente, né? Porque a gente também está tendo uma mudança na questão da poluição. Poluição não só sonora, mas também a poluição do ar junto fora, né? Outdoor e indoor, dentro de casa, porque às vezes você bota o ventilador e tem as questões ambientais. Então, ser uma vida com parâmetros um pouco mais ajustados por causa dessas mudanças climáticas, elas também podem, isso pode ajudar bastante. Agora, Cissa, eu como psicóloga não consigo não entrar numa fala tua que eu achei muito preciosa, que é o fato de que essas questões todas, elas têm um atravessamento individual e coletivo e social, né? Dentro da minha premissa teórica, eu entendo que a gente é fruto justamente desse entrelaçamento, né? Do fisiológico, do individual e do cultural, do ambiental. Eu queria te escutar um pouquinho sobre o fato de que talvez essas pesquisas e talvez esse olhar mais consciente, como você usou a palavra, esteja diferente em países com um desenvolvimento socioeconômico maior em comparação a países ainda em desenvolvimento ou numa condição de maior vulnerabilidade. Então, como que essa realidade social, socioeconômica, ela influencia, inclusive, é, talvez até na consciência e nas pesquisas, né? No quanto que existem ainda de pesquisas que sejam representativas de diferentes realidades, pensando né, nessa questão, então, das alterações climáticas. Então, eu vou pegar esse gancho para falar da minha aula em Singapura, né, que foi exatamente sobre o custo das alterações climáticas no sono das crianças e adolescentes. Então, o mundo está dividido em emissores de gás carbônico versus os que não emitem gás carbônico, emitem menos gás carbônico, mas que sofrem consequências. Então, norte e sul. E dentro de um aspecto da China, que na verdade ela fica um pouco mais no sul, mas ela emite bastante, e também a Índia, mas assim, a África e a América do Sul acabam sofrendo muito essas emissões, e também, como eu comentei, do lado da Índia e o Paquistão. Então, tem uma divisão entre o que emite mais e emite menos, e quais são as posturas que estão tendo. Mas, assim, por exemplo, dentro da Europa, que é uma emissora de gás carbônico, a gente tem países que dentro do investimento socioeconômico, eles investem mais em controle das emissões de gás carbônico. Mas, de fato, acho que existe uma necessidade de uma mudança de cultura e geopolítica também. E dentro das expressões, vamos dizer assim, o Brasil, ele não é realmente um país dentro das estatísticas, o que mais controla as emissões, mas a gente tem trabalhado com questões educativas. E aí, dentro da COP, teve um evento até com um professor que falou que nós não estamos no caminho, né? Assim, a perspectiva é que, o que que acontece? Se a gente for muito otimista, a gente não vai parar de emitir gás carbônico e a gente não vai reformular a nossa vida no dia, porque a maior poluição do que os
delitos e a poluição está dentro de casa. A gente consome muito plástico ainda, a gente tem consumos de energia que, na verdade, a gente tem que reformular a forma que a gente usa os nossos recursos. E aí eu acho que tem essa dimensão realmente cultural, e aí dentro das pesquisas a gente vai ter que sempre padronizar. Por exemplo, os ambientes, um ambiente que tem muitas pessoas dentro do mesmo ambiente, mas assim, não precisam todos dormir juntos. A gente já sabe que dormir junto representa um aumento de movimentos e acaba prejudicando o aprofundamento desse sono dessas crianças. Então, definir espaços. Então, a gente tem que construir uma linguagem que seja uma linguagem satisfatória e que seja mais precisa, levando em conta nas nossas pesquisas a questão climática. E a condição, né, de cada população que está sendo ali avaliada e estudada, não é mesmo, Cissa? Existem Exatamente, a muitas, questão né, ambiental. exato, muitas Por realidades diferentes, né? Por isso que nossos estudos também têm que envolver questões relacionadas à parte da vizinhança, e aí a regionalidade, e aí, como você também falou, a gente no Brasil, que é um país continental, né, a gente vai ter realidades também regionais, e aí a gente vai fazendo esse processo. Eu acho que o que fica claro, realmente, o que eu tinha para trazer é essa questão da família, do coletivo, e cuidando dessa parte das crianças, como as crianças estão vendo. Eu acho que também eu tenho um apelo sobre a questão da saúde escolar, que eu acho que dentro das escolas elas estão atuando, a gente está tendo crianças, vamos dizer assim, existe um mecanismo transgeracional. Então, nós, adultos, estamos também sendo sensibilizados por essas crianças e elas estão olhando para esse planeta e elas estão precisando se adaptar. E eu também acho que o organismo vai ter uma adaptação ao aumento de temperatura. Então, nós teremos um sono mais superficial e com uma tendência de mais despertar. Então, você imagina se, então, esse despertar, que é acordado para a mudança climática, nós temos que manter o sono mais profundo, sendo que ele está com tendência ao despertar. Então, mais do que nunca, os médicos do sono, os clínicos têm que manter essa qualidade do sono e tentar proteger. Aí entrariam medidas, tanto diagnósticos, se não está dormindo bem, porque tratar uma insônia, tratar uma parassonia, a parte respiratória, porque também deixando a mensagem, que na verdade a gente está avançando, então tem a questão da poluição, que eu tinha até deixado aqui aberta para mim, que na verdade a poluição ela afeta desde o período pré-natal até assim, o desenvolvimento da via aérea na infância, e essa adolescência infanto-juvenil vai repercutir no adulto. Então, nós estamos com expressões, e tem até os pais fumantes alterando o espermatozoide, a resposta a essa via aérea, e essa via aérea é diferente na criança que nasce, tornando essa criança com mais possibilidade de hiperreatividade brônquica. Então, por exemplo, o tabagismo, a gente conseguiu associar isso. Então, você imagina uma sociedade com mais poluição. Então, essa poluição em si, que a gente fala um pouco mais dessa questão ambiental, de emissão de gás carbônico, mas é a poluição também da água, é a poluição dos dejetos, de como que a gente está lidando com nossa reciclagem, né? Então, a gente tem que ter uma sociedade que tenha esse modelo um pouco mais, vamos dizer assim, proativo e mais eficaz nesses aspectos. E acho que dentro do que você está trazendo, né, Cissa, essa construção da cidadania, do cidadão que olha para o outro, que olha para si, que está sensível ao que ele produz, ele começa desde cedo, desde a infância e dentro de casa. E aí, como psicóloga, não posso deixar de dizer que o nosso comportamento como pai e mãe, né, também sou mãe, ele é o principal modelo, é a principal forma de ensinar essa criança, inclusive em relação à dinâmica da criança com o ambiente, com a natureza, com os seres vivos, com o contexto que ele está inserido. Então, eu confesso que para mim foi um presente te ouvir, porque eu acho que vai além
do sono, e o sono ele é esse mundo delicioso porque ele na verdade ajuda a gente a olhar, como a Letícia traz, para as 24 horas, não é mesmo? E eu acho que tudo isso que a gente está conversando conta para a gente que a gente está inserido num mundo que, puxa, está produzindo uma série de consequências que vão impactar no nosso organismo como um todo, inclusive no nosso sono, inclusive no sono das nossas crianças, não é mesmo, Cissa? É. Eu costumo dizer nas minhas aulas também que o sono, se não fosse importante, ele teria sido excluído do nosso sistema, porque estar acordado e utilizando todos os nossos recursos, a evolução das espécies entraria nesse conceito. Mas a gente tem um terço da vida no sono. Então, dentro dessa dimensão de mudança climática, também manter o sono com uma boa qualidade para lidar com esse metabolismo que está, de uma certa forma, sobrecarregado ou modulado por mudanças ambientais, climáticas que estão acontecendo, eu acho que é fundamental. Então, assim, a gente ter esse evento, de tanto pensar que dentro das mudanças climáticas, como nós podemos ter eventos extremos, temos que ter essa atitude pré-eventos e pós-eventos, esse é um ponto. Agora, o outro ponto é como essa criança está dormindo dentro desses aspectos. E cuidados nessa questão das dimensões do sono. E mais do que nunca, nesse um terço da vida que está mantido como algo que é consolidado dentro de ciclos, porque as crianças não podem ter um curto tempo de sono. Então, a gente está tendo os adultos, você me chamou para falar dos adultos, a gente ainda tem esses 2 minutinhos, a gente tem as longas jornadas, a gente tem os trabalhadores de turno, a gente tem uma responsabilidade pela medicina do sono muito grande, de manter tanto essa questão do estilo de vida, qualidade de vida e questões cognitivos comportamentais. A sensação de super produtividade, que estar acordado vai fazer a diferença, a gente tem que controlar tanto o tempo de tela das crianças para aumentar o tempo de sono, quanto esses adultos tentar estender mais o tempo de sono para eles reagirem melhor e não terem tantas patologias associadas a esse modelo, que na verdade é um modelo novo de aumento de temperatura corpórea, levando a alterações que vão ser desde metabólicas, mas de estresse, a liberação que vai alterar a curva de melatonina, a curva de cortisol. Então, a gente tem um modelo de sociedade que tem que ser realmente reformulado e vamos em frente nessa busca do sono saudável na pediatria, né? E com o apoio de todo, nesse apoio multiprofissional, multidimensional. Não, justíssimo, Cícero. Acho que esse também é um ponto de extrema relevância. Que olhar para o sono dessa criança, para inclusive essa ansiedade climática e todos esses atravessamentos que você trouxe, não vai ser papel exclusivo do médico, né? Nem tem como o médico dar conta de tudo isso, não é mesmo? Você acha que é um papel enquanto cidadão, mas também dentro do campo da saúde de uma intervenção conjunta, né? Que olha para esse indivíduo como um todo, não é mesmo? Você falou de justo, o termo mesmo, justiça climática. Justiça climática envolve também incorporar o conceito de desigualdades, de, dentro da distribuição de oportunidades e junto de reconhecer as vulnerabilidades e os grandes grupos que precisam ser antecipar, que na verdade nós teremos dentro de algumas condições teremos que proteger as gestantes para terem uma melhor gestação e não terem o impacto dessas mudanças climáticas, os animais, que a gente tem que tomar cuidado com eles, sim, porque eles ficam muito agitados, o que acontece, algumas coisas, as crianças e Idosos, nesse né? desenvolvimento. E os idosos, lá, realmente muita, eles sofrem muito com as mudanças climáticas, e aí eles já têm as patologias que aconteceram e essa intervenção do sono, o sono modulando. Então, se você consegue, durante o sono desse idoso,
construir um sono mais profundo, mais protegido, né? Então, a gente protege o desenvolvimento, tanto o crescimento estatural, ponderal e estrutural da criança, mas também a gente protege ao longo da vida para ter menos morbidade. Então, sono Uhum. como fator E protetor. entendendo que para eu me entregar para o sono, eu tenho que me sentir seguro, né? E o quanto que todas essas mudanças climáticas geram também insegurança. Enfim, gente, acho que essa é uma conversa que Obrigada. tem que ser reassistida muitas vezes, porque são tantas camadas que levam à reflexão, não só como profissional da saúde, mas quanto indivíduo, quanto cidadão, que eu só posso te agradecer, Cissa, por esse papo muito gostoso e com muito conteúdo, fruto de toda a sua pesquisa, seu estudo, sua profundidade. Né? Aqui está alertando aqui por causa da tela, né? Que na verdade é a tela dos adolescentes, que na verdade quando a gente tem os eventos, eles ficam aí, você perde o controle mais do que nunca, teremos que controlar o tempo de tela desde as crianças púberes até a adolescência. Mas muito obrigada pela oportunidade, pela consideração de quem está ao vivo e vamos em frente e nos escutar também, né? Porque Com certeza. a gente tem que fazer transformações nessa sociedade linda. Obrigada. E é em conjunto, né? É em conjunto, é individualmente e em conjunto. A gente vai construindo. Muito obrigada, um bom dia a Ninguém solta a mão de todos. ninguém. Exatamente. Um bom dia a Bom dia a todos. todos. Muito obrigada, Tchau, tchau. doutora Maria Vamos, Cecília, e até a vamos tomar um próxima. Né? café. Bom dia. Bom dia.